Será que tá gravando? Deixa eu encostar aqui, só pra começar o vídeo. Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Thiago Contieri, diretamente aqui de Londres. E hoje a gente tá aqui pra falar um pouco sobre as bikes elétricas, principalmente as montadas. Então solta a vinheta e vem junto comigo. Bom galera, para vocês que acompanham aqui o canal, vocês sabem que a minha história com bicicleta começou já faz mais de um ano. Assim que eu cheguei aqui no Reino Unido, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bike para começar a pedalar. A primeira bike que eu tive foi uma single speed bem simplesinha, não tinha marcha, não tinha nada. E era bem sofrência na real. Apesar dela andar bastante, viu? Sinceridade, você dava umas pedaladas e você já percorria uma distância bem longa. Era legal por causa disso. Essa é uma das vantagens desse tipo de bike. Porém, logo que eu comecei a trabalhar, eu comecei a sentir muita dor nos pulsos. Provavelmente por causa do impacto, né? Que a gente fica exposto o dia inteiro. Tá pedalando aqui, ó, fica com as mãos aqui meio tensa. Aí vai passando num buraco ou outro. Aquela bike não tinha amortecedor na frente e eu sentia bastante dor nos pulsos. Às vezes sinto uma vez ou outra também, não posso mentir. Porém, na época eu sentia demais. Às vezes ficava de noite sentindo dor pra caramba. E eu optei por comprar uma mountain bike justamente por causa disso. Foi quando eu comecei a pesquisar. Foi em novembro de 2019. Pesquisei e cheguei no modelo daquela bike que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, que é uma bike da marca Trek, modelo Marlin 5. Uma bike muito boa, não tenho do que reclamar, inclusive. Comprei aquela bike pensando no conforto e pensando em, possivelmente, num futuro, instalar o motor nela, porque dava pra fazer isso. Aí beleza, né? Comprei a bike, comecei a trampar. No dia que eu fui buscar ela na loja da Even Cycles, eu comprei online e marquei que eu ia retirar lá pra eles montarem a bike pra mim. Aí eles montaram a bike pra mim e eu fui buscar. Logo no dia que eu fui buscar, mano, eu já senti uma diferença, assim, na hora de pedalar. Porque eu tava acostumado com a single speed, né? Pneu fininho. Aí você começa a pedalar com uma bike dessa que já tem um pneu mais largo, você percebe que você precisa fazer um pouco mais de esforço pra você pedalar. Mas mesmo assim, eu também notei o conforto que eu tinha. Por causa do amortecedor frontal, no garfo, você passava nos buracos às vezes, já não tem tanto impacto por causa do tamanho do pneu, que ele amortece muito mais também. E isso foi ótimo, isso compensou com certeza. Mas aí o tempo foi passando, eu fui trabalhando e de repente eu me deparei com o verão. Verão tinha muito menos pedido do que no inverno. E a gente precisa ser menos seletivo nos pedidos de entrega que a gente faz. Então às vezes a gente tem que rodar bem mais do que a gente está acostumado a rodar no inverno. E quando você tem uma bike dessas, você sofre mais, velho, porque você precisa pedalar mais. Aí teve um dia que eu acordei e de repente meu pneu tava furado e já tava bem careca. Eu pensei, não, tá na hora de trocar esse pneu. Aí eu fui lá e troquei os pneus por uns pneus da Schwalbe Marathon Plus. Esse pneu é muito mais fino, é antifuro e inclusive nunca furou esse pneu, viu? Todo o período que eu trabalhei com ele, eu não tive nenhum problema. Eu usava esse pneu. No dia que eu fiz essa troca, mano, sem mentira, parecia que eu dava uma pedalada e eu andava 3 pedaladas que eu dava com o pneu antigo, entende? Ou seja, você andava muito mais pedalando muito menos. E essa foi uma ajuda infinita. Isso ajuda demais para você percorrer distâncias maiores sem cansar tanto, entende? Aí beleza, o tempo foi passando, fui batendo meus recordes lá no verão, fazendo mais grana que eu fazia no inverno até. E de repente eu falei, não, agora é a hora de eu tentar instalar o motor. Fui lá e comprei o motor no eBay, fui lá e comprei a bateria, chegou tudo, eu instalei tudo. Comprei uma bateria de 17 e comprei um motor Voilamart de 1000 watts para instalar na minha bike. Tecnicamente esse motor vem com limitador e tal. Beleza. Comecei a trabalhar. Nessa que eu comecei a trabalhar, eu percebi que eu conseguiria trabalhar o dia inteiro com a bike, com aquela bateria. Porém, eu precisava pedalar bastante, entende? E a cada dia que passava, eu chegava em casa, eu colocava a bateria para carregar e parecia que no dia seguinte ela já estava começando a render um pouco menos do que o dia anterior. E no dia seguinte um pouco menos e assim por diante.
Mas o que acontece, na verdade, é que parece que você vai ficando cada vez mais preguiçoso e cada vez você quer pedalar menos, porque o sistema de acionamento do motor era na mão aqui, tipo uma moto, coisa que não é permitida aqui no Reino Unido. Mas tudo bem, a gente não vai entrar nesse quesito nesse momento. Então, continuei trabalhando, tive que pedalar bastante, consegui fazer 100 km com a bike com essa bateria apenas. Mas teve uma semana que estava muito chuvosa, estava chovendo demais. E por mais que o produto dizia ser waterproof, a bateria, eu envolvi ele no papel filme, porque eu tava com medo de danificar a bateria. E saca só, cheguei em casa depois de uma puta chuva, e eu não sei se é porque furou um pouco o papel filme, entrou um pouco de água, e a água parece que vai ficando, sei lá, vai evaporando ali dentro. Mas, mano, a minha bateria não carregava mais. Entrei em contato com o vendedor e a gente chegou à conclusão de que tinha sido danificado o BMS, que é um circuito que você tem dentro da bateria. Até aí, beleza. Desenrolei com o vendedor, ele me mandou 2 outras baterias de 13 amperes. Quando chegou, eu instalei e beleza, eu conseguia trampar praticamente o dia inteiro, mano. O dia inteiro, e pedalava, assim, bem pouco mesmo, entende? Foi uma época muito boa. Aí eu vi na internet como que fazia pra arrumar outra bateria, porque eu tinha perguntado se o vendedor queria que eu mandasse, né? Ele falou que eu não precisava mandar. Aí eu falei, caramba, né? Comprei uma, ganhei 2. Sorte, né? Que sorte. Aí eu arrumei a bateria. Aí, no final das contas, fiquei com 3 baterias. E com essas 3 baterias, de fato, eu consigo trabalhar praticamente o dia todo, quase sem pedalar. Até aí, tudo lindo. E nesse momento eu vou pegar um Maczinho, então daqui a pouco eu continuo a conversa. Pedido coletado, agora vamos entregá-lo. Bom, então, eu tava falando da questão das baterias, né? Bom, nesse momento, então, eu tinha 3 baterias. Fixei tudo bonitinho no quadro, dava pra trampar praticamente o dia todo. Então, o problema da bateria foi resolvido. A questão é, no dia que chegou as baterias novas, eu tinha tirado tudo, né, na real, porque a bateria não estava carregando, então eu ia ficar pedalando com o motor. Falei, não, de jeito nenhum. Então eu desmontei tudo e comecei a trampar com a bike normal de novo. Mas aí no dia que chegou a bateria, igual eu tava falando, eu fui montar tudo e não funcionava. Aí eu fui descobrir que o controlador tinha queimado. Porque na real o controlador vem com uma bagzinha quando você compra, e essa bagzinha não é waterproof, então provavelmente deve ter molhado e eu me lasquei por causa disso. Mas até aí beleza, eu fui lá, troquei a controladora, voltou a funcionar, trampei todo esse tempo com a bike. Esses foram alguns dos problemas que eu tive. Outro problema que eu tive, freio a disco da frente, porque eu coloquei o motor na frente e o espaço que você tem no garfo da bike é muito, mas muito apertado quando você coloca o motor. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que comprar um disco bem maior do que era o disco que tinha na minha bike. O disco que tinha era de 160 e eu tive que instalar um de 203. Se eu não conseguisse ganhar espaço, pelo menos eu li que quando você aumenta o tamanho do seu disco, você aumenta o poder de frenagem, você diminui a temperatura que você tem no sistema. E eu só vi coisas positivas, não vi coisas negativas. Na real, o lado negativo é que você aumenta o peso da bike. Mas porra, velho, a bike já era pesada pra caramba, então um pouquinho a mais, um pouquinho a menos não ia fazer diferença, né? Ah, eu fiz isso. Troquei o disco, tive que instalar o adaptador no disco, porque quando você aumenta o tamanho você precisa instalar o adaptador. Feito isso, eu tive ainda que limar a lateral do adaptador, tive que limar um pedaço do caliper também do freio a disco, porque não tinha espaço, mano, ficava enroscando ou no garfo ou no motor, sempre ficava encostando em alguma coisa, era muito difícil. E mesmo depois de tendo feito isso tudo, ainda assim às vezes ficava enroscando um pouco, fazia era um saco. E outra coisa que eu tive que fazer, a instalação de um torque arm. O que é um torque arm? É nada mais, nada menos do que um reforço que você coloca no garfo, porque os motores que você instala assim, eles possuem um torque muito grande, e devido a esse torque, o motor pode simplesmente se soltar ou então até quebrar o seu garfo. Então é muito perigoso, você precisa instalar um reforço desse. E eu instalei. Pô, mó saco, velho. Você tem um pneu furado, pra você tirar tudo isso é mó trampo, entende? Mó trampo mesmo, mano, fazer essas paradas todas.
Mas beleza, mano, fiz tudo acontecer. Então, mesmo com todos esses BOs, com todas essas encheções de saco, eu consegui fazer tudo ficar redondo, porque é o que eu falei, mano. Eu fiz muita pesquisa na internet, eu fiz muitos ajustes em casa, comprei ferramentas pra caramba pra mexer com isso. Inclusive, até penso na possibilidade de continuar mexendo com isso, mas instalando os motores que são legalizados, né, aqui, máximo de 250 watts, não depender de limitador de velocidade, mesmo porque o tamanho do motor já é um problema, igual eu falei pra você, quanto maior o motor, mais difícil pra você instalar o seu freio na sua bike. Isso é um problema, porque você precisa de freio. Deixa eu entregar o pedido aqui rapidão. Mas então, conforme eu tava falando, deixa eu só sair aqui, né? Fiz todos esses trampos, mano, todos esses corres. E começou a ficar bom, mano, realmente, começou a dar bom. Aí tava trampando felizão, suavão. E de repente começou a cair umas notícias aqui de pessoas que tiveram a bike apreendida, tiveram que pagar a multa de 150 libras, simplesmente porque o motor não atendia os requisitos que o governo daqui exige. E isso foi um problema, né? Mesmo porque eu fiquei sabendo de casos de pessoas que trabalham numa região próxima daqui, mas não especificamente aqui onde eu trabalho. Porém, no dia seguinte eu fiquei sabendo que também pararam pessoas aqui por onde eu trabalho. Aí eu pensei, lascou, porque se eles me pararem, provavelmente eu estaria lascado. Então eu não vou mais sair e ficar de bobeira com a minha bike. Tanto que eu tô vendendo a minha bike por causa disso. A única coisa que precisa ser feita é instalar o limitador e o pedal assist, que é o sensor de pedal assist. Então, eu já fiz tantos ajustes, mano, tantos ajustes nessa bike, já fiz tanta coisa, que eu já até falei, mano, vou ter que fazer mais coisa agora que já tava tudo redondo, tá tudo redondinho, tá ligado? Mas eu não tô afim, mano, não tô mais afim de mexer na bike, de tanto que eu já mexi. Então, eu desisti da minha bike, mano. Desisti por causa dessas paradas que eu tô relatando aqui pra vocês. Esses foram os problemas que eu tive. Essa é a realidade que a gente tá enfrentando. O maluco que pagou a multa de 150 libras, depois ele foi buscar a bike dele no dia seguinte. Parece que não fizeram nada com a bike dele, nem o motor tiraram. Ele só foi lá buscar a bike apreendida e tá tudo certo, entende? Mas mesmo assim, ele teve que pagar a multa de 150 libras. Outra coisa, não sei se realmente é verídico, porque eu não tava lá pra ver, mas teve um seguidor que falou pra mim que tava rolando imigração junto com os caras que estavam aprendendo as bikes, e quem não tinha documento foi deportado. Isso eu não tenho certeza, mas se alguém falou isso é porque provavelmente aconteceu, né? Ou então, sei lá, né? Vai saber. Então hoje eu tô trabalhando com essa bike aqui, ó. Essa daqui é uma bike alugada na Zumo. Muita gente, inclusive, tá me perguntando sobre a Zumo, perguntando preço, perguntando tudo. Mano, você tem tudo no site da Zumo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pro site da Zumo. Você vai lá, você vê como que você faz para alugar. É simples, você só paga um depósito, paga uma taxa semanal. Se você quiser comprar a bike, você tem a opção. Mas aí você conversa com o pessoal da Zumo, porque eu não tenho nenhuma parceria com a Zumo. Nenhuma mesmo. Basicamente é isso, galera, que eu tinha pra falar aqui. Fiquei meio bolado e tal de ter que vender minha bike, mas ao mesmo tempo eu tô meio cansado de ter que ficar mexendo nela. Então, se você for comprar uma bike dessa montada, fica aí as dicas, as minhas experiências, né? As experiências que eu tive com a minha. Eu digo com propriedade porque eu fiz as paradas que tinham que ser feitas na bike. Eu acompanhei tudo, eu fiquei de perto vendo quando eu não podia mexer, tipo, o ajuste do caliper, por exemplo, sempre ficava pegando. Eu falei, mano, eu vou tentar levar numa bicicletaria que os caras manjam mais do que eu, e os caras conseguiram configurar. Só que assim, se eu tivesse um pneu furado, eu ia ter que levar de novo, porque provavelmente ia mexer alguma coisa ali, porque conforme você vai apertando as porcas, com o torque arm que você tem e tal, você já tem pouco espaço no parafuso, você muda a direção do garfo, às vezes fica um pouquinho mais aberto, às vezes fica um pouquinho mais fechado, porque você tem que forçar. Na hora que você coloca a roda, você tem que forçar, você tem que colocar umas arruelas ali, ó, entre o disco e o garfo, porque senão você não tem espaço para você colocar o caliper, é o que eu falei para você. Então isso já muda também a questão da calibração do caliper, da pastilha ali. Então é muito trampo, velho, muito trampo. E eu cansei de ter esse tipo de trampo. Então é por isso que eu até tô falando para vocês, essa é a minha opinião. Você pode discordar, com certeza, todo mundo discorda, sempre tem alguém para discordar, todo mundo tem a sua opinião. Essa é a minha, e eu gosto de expor para as pessoas, porque do mesmo jeito que eu não gostaria de ser parado pela polícia, eu não quero que ninguém seja. Então, nesse momento,
talvez seja temporário. Até conversei com o pessoal aqui mesmo, conversei com um maluco britânico daqui. Ele falou, cara, é o seguinte, a polícia, geralmente eles fazem esse tipo de... Pô, me fugiu a palavra, mas geralmente eles pegam e combinam todo mundo de fazer isso, sei lá, durante 2 semanas. Aí eles vão ficar 2 semanas procurando bike elétrica. Sei lá, de repente daqui 1 mês eles vão esquecer, mano. Eles vão esquecer, eles vão voltar a fazer isso só daqui 6 meses de novo. Então, às vezes é um negócio temporário, daqui a pouco vai ficar tudo normalizado. Mas, é o que eu falei, mano. Eu tô suave de mexer na minha bike. Poderia instalar o pedal assist, mas, mano... mó trampo, velho. Mó trampo. Não tô animado pra isso. Então, agora eu tô com essa bike aqui. Bike elétrica também. Só tem uma bateria. Não tem 3. Tem que pedalar mais do que eu tava acostumado a pedalar já. Mas tudo bem também, porque na época que eu comecei... Pô, velho, nem tinha bateria, não tinha nada. Não tinha nem marcha na bike, velho. Então tá suave isso daqui. Ainda assim é uma bike muito boa. E ainda tô no período de teste, né, na bike, pra entender realmente como que ela funciona, quanto ela vai aguentar. Mas, por exemplo, teve um dia que eu trabalhei, eu fiz a média que eu faço por dia de dinheiro e trabalhei o dia inteiro na função 2 aqui, ó, porque ela vai do 1 ao 6. Eu coloquei no 2 aqui, trabalhei na hora do busy, coloquei no 6 e deu tudo certo, trampei suave. Portanto, hoje a minha opinião sobre bike elétrica é essa. Não vale a pena mais você montar. A não ser se você for instalar o pedal assist e colocar o limitador de velocidade, tá tudo certo, tudo bem. Mas aí eu também não aconselho que você coloque um motor tão grande. O meu é de 1000 watts. Você precisa colocar o limitador para ela não acelerar quando tiver a 25 km por hora, que é 15 milhas por hora. Então, pra que você vai ter um motor tão grande, mano? O BO do motor grande é o que eu falei pra você, é você conseguir encaixar. Se você tiver um motorzinho menor, tipo esse daqui, ó, é muito mais fácil, velho. Muito mais fácil. Então, se você ainda assim quiser montar um kit, pô, pega o de 250, velho. Ele vai fazer você chegar aos 25 km por hora, que é o permitido por lei, e você vai ter menos BO, provavelmente, na hora de fazer a instalação. Só que ainda assim, eu não tenho certeza se as bicicletarias vão fazer as manutenções pra você. Porque eu, com a minha bike, eu cheguei em diversas bicicletarias, os caras falavam, ó, seguinte, a gente não vai mexer na sua bike, não está de acordo com a legislação vigente. Porra, velho, não foi uma, não foi 2 bicicletarias que falaram isso pra mim. Eu encontrei uma bicicletaria muito boa, que fica em Kennington, o Cycle Fix. Se você precisar de alguma manutenção que, assim, não é nada relacionado ao motor, tipo, o problema no freio, leva lá que esses moleques com certeza vão arrumar pra você. Outro lugar, Bob Cycles, fica na John Ruskin Street, em Camberwell. Ele também não vai falar nada da sua bike, ele simplesmente vai pegar e vai resolver o problema que você tem, contanto que não seja relacionado ao motor. Aí beleza, mas não é todo lugar que os caras vão mexer na sua bike. Então, pô, velho, mó saco isso, velho. Porque às vezes você não tá afim de ter que arrumar. Apesar de eu gostar de funcionar, às vezes eu prefiro, mano, leva uma bicicletaria, arrume, já era, tá ligado? Então às vezes você tem que se limitar em um determinado local por causa disso, isso é um saco. Sem contar o peso, né, mano? Essa daqui é muito mais leve do que minha bike. Minha bike andava com 2 baterias enorme, pesado, motor muito mais pesado que esse daqui. Então é muito lado negativo. O lado positivo é que você faz bastante dinheiro e você não se cansa. Mas agora com esse bagulho da polícia, sujou, né, galera? E é isso aí, né, galera? Hoje a gente vai ficar por aqui. O vídeo de hoje foi essa informação que a gente... já veio trazendo assim nos últimos posts no Instagram. Eu postei no meu Instagram. Se você não me segue, meu Insta é esse daqui que tá passando aqui embaixo. Lá no meu Insta, inclusive, eu postei uma foto dessa bike aqui e eu coloquei o trecho que eu peguei no site do governo do Reino Unido falando sobre bike elétrica. O que deve ser feito, o que pode, o que não pode, quais são os requisitos. Se você tiver interesse em ver esse texto, só ir lá no meu Instagram, dar uma olhada nesse post aqui. E porra, dá o like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe com seus amigos porque essa informação é muito importante. E é nóis, galera, até o próximo vídeo. Toma cuidado com o gelo.